A paz do Senhor a todos vocês. Neste momento estamos aqui com mais um vídeo, né? Respondendo aí aos meus inscritos, as pessoas que estão no meu canal e no WhatsApp. Antes de tudo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, né? Compartilhe, até porque se você não deixar o seu like, o YouTube não vai reconhecer que você está seguindo e ativo, né? Neste vídeo. Bom, aqui vocês estão vendo uma imagem aí, né? Uma imagem bonita, né? Eu só coloquei mesmo para dar um fundo, né? Assim como nós pintamos aí a parede de igreja, banner, isso, aquilo, outro, para chegar e dar um fundo, não tem nada a ver. Quem dera aí, que eu sei que a minha casa é muito mais linda lá no céu do que aqui, que essa aí. Então vamos lá. A pergunta que não quer calar. Eu acredito eu que o título aí vai ser assim: Deus odeia o divórcio, mas não o divorciado. Bom, eu vou tentar ser breve nisso aqui, para dar as respostas de muitas pessoas que estão aí procurando. Na verdade, vamos ver o que diz em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupa, diz o Senhor dos exércitos. Pois isso tem bom senso, não sejam. Por isso tem bom senso, não sejam infiéis. Bom, o homem que se cobre de violência, né? Quer dizer, o homem que se cobre de violência é o que ele diz. Ele está dizendo que ele odeia o homem também que se cobre de violência. Então, ele não odeia o homem por ele ser homem, imagem e semelhança de Deus. Ele odeia a atitude do homem que está no homem, né? Por isso que ele diz que ele odeia porque cobre a violência dele, ou seja, esconde, oculta os seus pecados, certo? Quero ler para vocês também, em Salmo, no capítulo 5, versículo 5, a qual está escrito assim: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeia todos os que praticam o mal. Então veja bem, ele odeia todos os que praticam o mal. Ele não disse que ele odeia a imagem e semelhança dele. A Bíblia diz que Deus ele ama a sua própria imagem e a sua semelhança, que é ele. Veja que nós vamos ver aqui, lá em Gênesis, quando há o pecado, a queda do homem, né, que Deus chega a tratar, impor aí as disciplinas sobre o homem e a mulher. Ele também pôs em disciplinas aí, amaldiçoou a serpente, ele pôs uma punição na mulher, e quando ele chegou no homem, ele não amaldiçoou o homem. Ele simplesmente disse: maldita seja a terra por tua causa. Por que que Deus ele não amaldiçoou o homem? Porque Deus não pode se auto-amaldiçoar. Veja bem que maldição não pega em Deus. Como vemos lá em Malaquias 3, 8, 9, 10, né? Toda maldição que a pessoa lança a Deus, ela volta a ela. Com a mesma maldição que tu me amaldiçoa, eu te amaldiçoarei. Então quer dizer, Deus está falando assim: toma a bola de volta, né? Você me jogou essa bola e estou jogando para você de volta. Então não é Deus que amaldiçoa o homem. Deus não pode amaldiçoar a sua própria imagem e semelhança. Deus não pode odiar a sua imagem e semelhança. Então, há umas divergências de interpretações da exegese da palavra que muitas pessoas acreditam que Deus odeia o homem. Deus odeia a pessoa. Não. Na verdade, Deus odeia a atitude má. O que Deus odeia, verdadeiramente, ele repudia. Veja que ele mesmo em Malaquias 2,16, ele diz que odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. Ele não disse: eu odeio o divorciado. Ele disse: eu odeio aquele que, na verdade, anda pecando e não se conserta. Se nós vermos em 2 Crônicas 7,14, diz: se o meu povo que clama e chama pelo meu nome se humilhar, se converter e orar, eu ouvirei a voz do meu povo e sararei a sua terra.
Então veja que o que Deus quer, né, é que o povo faça, repudie o seu pecado. Abandone as suas praticidades de pecado. É isso que a Bíblia manda. Mas Deus, ele jamais vai odiar o homem. Jamais ele vai odiar a pessoa que é sua própria imagem e semelhança. De forma nenhuma, ele odiará. Por quê? Porque até então, como nós vemos aí, né? Deus, ele tem um grande amor por nós. É óbvio que eu não acho bem dentro da Bíblia, escrita a não ser que nas antigas tinha, que Deus, ele não ama o pecado, mas ama o pecador. É óbvio que se nós formos folhear a Bíblia, nós vamos ver o quanto Deus amou este mundo, que deu o teu Filho único e unigênito para que morra, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você crê, quando você passa a crer na palavra de Deus, então você passa a ter vida eterna. Né? A Bíblia nos fala que, lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, né? Fala assim, ó, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançam misericórdia, ou alcançará misericórdia. Então, eu quero basear nisto aqui, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, tá? Nós vemos uma passagem de uma mulher adúltera, né? Uma mulher adúltera, que a Bíblia diz assim, né? Que levaram, no versículo 3 de João 8,3 está escrito: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Ele estava usando, ou seja, eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-los. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se lançou, se levantou e lhe disse: se alguém de vocês estiver sem pecados, ou pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com o mais velho. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela disse assim: ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Ou, e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Certo? Então nós encontramos muitas passagens que nos levam a esta palavra santa de Deus, que nos leva ao grande amor de Deus. A pergunta aqui é: eu estou casado ou casada de novo? Eu constituí família. O marido ou a esposa, alguns ainda se estão vivos, outros já casaram novamente. E eu? O que eu faço com a minha vida? Eu acabei casando de novo, eu acabei constituindo uma família, meus filhos já estão grandes, eu tenho salvação, eu tenho perdão por Deus. É o que nós vamos aqui mais uma vez tocar neste assunto, em respostas às pessoas que me pedem respostas, né? Então eu devo aqui trazer a resposta às pessoas que me pedem respostas, inclusive as inscritas e os inscritos do meu canal. Amém? Amém? Então, veja bem, vamos lá, né? Vamos lá ver que, na verdade, né, nós
devemos aqui entender, né? E procurar o amor de Cristo, o amor de Deus. Até entendo que existem muitos pastores na mídia e outros que seguem a eles também e que batem na tecla que é isso e é isso. Então veja bem que cada um tem o seu entendimento bíblico. O sistema teológico de cada um é como assim o Espírito Santo revela. Embora o Espírito Santo é um, como diz em 1 Coríntios capítulo 12, que o próprio Espírito Santo é ele que dá diversas funções. Um de pregar, outro de profetizar, outro de revelação, outro de visão, né? Divisão. Ou da visão, né? Então veja bem que o Espírito é o mesmo. Mas o entendimento, Deus abre o entendimento àqueles que na verdade conseguem interpretar. Existem pessoas que pegam um jornal e eles entendem o que lê, mas não compreendem o conteúdo porque aconteceu aquilo. Assim também, a Bíblia ela é interpretada ao inverso. A gente estuda ela e tem que procurar entender o porquê que aquelas palavras foram ditas e por que foram perguntadas. Então, eu vou ler um post aqui que Deus tem me colocado para ler. E são ideologias que baseiam-se dentro da Bíblia. Então nós vamos saber qual é a decisão que você deve fazer se você casou de novo. Qual é se você continua no pecado, se você tem salvação ou se você não tem salvação, né? Vamos lá. Quem se divorcia e casa novamente perde a salvação, né? O título do vídeo é Deus odeia o divórcio, mas não o divorciado. Todos aprendemos que uma pessoa quando se casa jamais deve se separar. Isso aí não tem dúvida. A Bíblia diz que até a morte separe. Dentro do catolicismo romano, por exemplo, mesmo havendo infidelidade conjugal, deve-se perdoar e jamais dissolver o casamento. Também concordo. Se você tem peito e tem hombridade para perdoar e não dar o divórcio, melhor que for assim, porque às vezes você olha, o casamento foi construído e as pessoas, as famílias estão, os meninos estão ali, dependendo do pai e da mãe. Se realmente você tiver um coração para perdoar o adultério, né, e não dar o divórcio, amém? Deus aprova. Mas se você tiver um coração que você perdoa a pessoa, mas não perdoa a traição, ou perdoa o que aconteceu, né? A traição, mas decide a não ficar mais com esta pessoa, é o seu direito. Só que tem um detalhe. Independente de você ser o certo, ou você ser o errado, ou errada, só de você dar o divórcio, você já está pecando. Então, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. De uma forma ou de outra, ele odeia. E Deus nunca aprovou o divórcio. Então, veja bem, que quando você divorcia, você certo, ou você errada, ou errado, você está em pecado. Você pecou, né? Você pecou. E nisso, muitas igrejas que pregam sobre o pecado de morte e pregam contra casar de novo, eles não deveriam aceitar as mulheres divorciadas e nem muitos homens, muito menos os homens divorciados. Porque aceitar eles ali, mesmo que eles não casem de novo e esperam os seus cônjuges morrer, eles têm pecado, porque ele é divorciado. Deus odeia o que ele fez. Deus odeia. Deus odeia. Isso é pecado diante de Deus. Mas é um pecado
que Deus perdoa. Assim como Deus perdoa o divórcio, né, quando você dá o divórcio mesmo por causa de infidelidade, então ele também te perdoa todos os outros pecados. Vamos, o que eu entendo aqui. Então veja que, no caso, a Igreja Católica, ela, segundo o texto aqui, diz que perdoa, né? E eu acredito que nem é todos. O casamento, a não ser em caso de incesto, né? Que não que a Igreja Católica não perdoa. O casamento, a não ser o caso de incesto. Eu acredito que nem isso aí, eles nem ligam para isso, né? Mas, em se tratando dos protestantes, ou de nós que somos protestantes, temos aprendido que pode haver o divórcio sim, né? No caso, pode haver o divórcio, nós entendemos, né? Mesmo que é pecado, pode, se houve a infidelidade. Contudo, isso tem limite baseado em Mateus capítulo 19, versículo 9. Principalmente aqui, né? Eu, por exemplo, eu vou opinar com base no que eu tenho sempre aprendido e falado sobre o assunto, mesmo sabendo que a unanimidade nessa questão é mais uma utopia. Então veja bem, Mateus é o texto básico que toma por base aqui, que é de onde surge a discussão, né, sobre a possibilidade ou não do divórcio, está em Mateus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da terra, além do Jordão. E seguiram-no muitas gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, o fez e disse: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Não é isso? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Põe uma vírgula aqui. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Não podemos culpar que todo o casamento universal que acontece foi provido por Deus. Não, permitido por ele, mas não aprovado. Por exemplo, um casamento na magia negra, um casamento na carne, né? Deus não aprova, mas a pessoa procura, Deus respeita o livre-arbítrio dessa pessoa e permite. Mas Deus pode fazer esse casamento se transformar em bênção? Pode, porque a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção, né? E veja que nosso Deus, ele é um Deus, não é um Deus carrasco, como muitas pessoas, muitos pastores, muitos ensinadores, né, dessa teologia do divórcio, junto, casados novamente, não tem perdão, né? Se tiverem cometendo atos, mesmo casado, não tem perdão. Então tem que viver igual irmãos, parentes, debaixo do mesmo teto, cuidar dos filhos, né? Então não tem perdão. Isso não condiz com a Bíblia. Isso não condiz. Isso aí é fazer uma grande apologia em dizer que Deus, ele é o mais carrasco da face da terra, né? Que Deus, ele é vingador daqueles que na verdade pedem perdão, que na verdade ele não perdoa aquelas pessoas que verdadeiramente buscaram o perdão nele. Está mostrando Deus aí, um Deus imperdoável. É uma coisa que não existe. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Então, veja que Jesus disse, né? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Veja que Deus não vai ajuntar aí um gato com um passarinho, né? O que acontece? O gato com passarinho, o gato vai comer o passarinho. Um rato com queijo, o que acontece? O rato com queijo, o rato vai comer o queijo. Uma cobra com sapo, Deus não vai ajuntar, porque a cobra vai comer o sapo. Então Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Ele não é o homem, né, que primeiro faz para depois ver o que vai acontecer. Deus é o homem que antes de fazerem
Antes de imaginar, ele já sabe o que é que ele vai fazer e o final da história. Então nós vemos aqui, portanto, que Deus ajuntou, não separou o homem, né? Então a Bíblia diz o homem, mas a morte, né? A morte, ela pode separar. Não separa o homem, não separa o diabo, mas a morte separa. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Veja bem que eles disseram, por que Moisés deu carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim, né? Ao princípio, não foi assim, certo? Ao princípio, não foi assim. Então, nós estamos vendo aí, né, que ele disse que no princípio não foi assim, né? Ele diz então, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Antes de eu comentar aqui mais ainda um assunto, né? Você deve estar ciente de que naquela época, ou se você não está ciente, quando Jesus foi questionado sobre a questão do divórcio, os mestres da lei, os fariseus, estavam na verdade querendo saber se Jesus defendia a escola, porque eram duas escolas. Uma chamava Shammai ou a escola de Hillel, né? Cada um tinha uma forma de entender esta questão. Isso não é mencionado no texto bíblico, mas qualquer historiador da história de Israel pode confirmar isso. A escola de Hillel entendia que o divórcio escreve-se, né, irmão? Hillel. Entendia que o divórcio poderia ser concedido por qualquer motivo, mas a escola de Shammai ensinava que somente em caso de infidelidade conjugal havia possibilidade para o divórcio. Veja bem que uma dessa escola, né, ela entendia que podia dar o divórcio à mulher por qualquer motivo. Eu vou dar o divórcio para minha mulher porque o sexo com ela é um sexo ruim, é um sexo sem prazer, é um sexo assim, né? É uma mulher madeira. Eu vou dar o divórcio porque, na verdade, antigamente, né, na Bíblia, no Velho Testamento, né, diz que está escrito que quando a mulher, né, o homem casasse, e ele até pagava dote por ela, né, ele levasse ela para casa e a mulher fosse ruim de serviço, né, claro, qualquer motivo que ela tivesse defeito, fosse ruim de serviço, se ele olhasse para ela e ela olhasse de cara feia, se ela ficasse emburrada, se ela tivesse um olho feio, se ela tivesse uma boca mal feita, se ele descobrisse que no corpo dela tinha mancha, que no corpo se ele descobrisse defeito na mulher, eles pegavam a mulher e levavam e devolvia. Era esse tipo de escola que ensinava. Se achou um defeito, devolve. É um objeto, né? Então vamos cá, pega esse objeto. Esse objeto tem uma manchinha aqui, tem um risquinho aqui, eu não quero. Eu comprei, eu quero sem risca. Então eles vão devolver. Era assim que eles faziam com a mulher. Foi por isso que eles repudiavam as mulheres por qualquer motivo. Qualquer motivo, ele repudiava. E uma escola concordava com isso. Mas a outra escola, ela não concordava, né? Ela não concordava de forma nenhuma que deveria, né? A escola Shammai, né? Ela não concordava que deveria repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Não, né? Porque Deus, ele uniu, né? Ninguém separa. Então, por qualquer motivo. Então, a outra escola, ela repudiava. E é por isso. Olhava para a mulher, tinha muito defeito, ela não fazia isso, ele não gostava, depois ele arrependia, porque ele casou com o Trubufu,
né? Aí ele chegava e devolvia, né? E isso, a escola Shammai, ela, ela chegava e pregava que só podia dar a carta de divórcio se caso havesse infidelidade. Bom, né, conjugal, havia a possibilidade para o divórcio. Então saiba que só de praticar o divórcio, a pessoa que praticou o divórcio já está errado, já pecou, né? Por quê? Porque já falei para vocês que lá no livro de Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio, né? Deus repudia o divórcio, ele odeia, né? Então, se ele repudia o divórcio, de uma forma ou de outra, nós não podemos dizer que Deus aceitou. Nós não podemos que Deus ali aceitou, aprovou o divórcio. Deus não aprovou o divórcio. Deus nunca aprovou o divórcio. Divórcio por Deus não é aprovado. Não adianta. E eu fico olhando que muitas igrejas que condenam a pessoa que casou de novo e que não dá oportunidade para ela participar de ceia, não dá oportunidade para ela participar de cargo, que na verdade chega, manda ela desfazer do lar. Porque eu conheço um casal, um pastor, com muita sede de salvação, que foi para a igreja IPDA, né? E lá na igreja IPDA, eles não aceitaram, né, que eles entrassem em comunhão, porque ele deveria largar a sua esposa e largar seus filhos para que ele pudesse entrar em comunhão e participar do corpo de sangue de Cristo. Quer dizer, é um erro grave teológico. Quer dizer, não existe teologia aí, né? Na verdade, não existe nem estudo. Existe, né, uma doutrina de homem. Uma doutrina de homem, certo? Então, a doutrina de homem se torna aí destruir milhares de lar. Então, aonde que está escrito, né, que Deus não perdoa o adúltero? Aonde que está escrito que o adúltero cometido não é perdoado? Veja bem, que o que a Bíblia diz aqui é que comete adultério. Aquele que comete, né? O que acontece? Ele cometeu o adultério, né? Ele cometeu o adultério. Ele cometeu, já praticou, né? Ele já praticou adultério. Então, se ele já praticou adultério e ele tem perdão para largar a mulher, os filhos e se unir a uma certa denominação porque entende assim, então ele está levando um adultério de qualquer maneira. Porque ele cometeu, ele já sentiu prazer. Como diz o ratinho lá no coisa dele, já revirou o zóio. Então ele cometeu o adultério. Já deixou a sua semente plantada lá, já nasceu uma criança. Ele cometeu um adultério. Então, pela visão dos homens ou dos fariseus, eles não devem ter realmente perdão. É um acúmulo, é uma situação bem acumulada. Aqui também a gente até cita a CCB, porque a CCB também ela tem um ensinamento que o adultério é pecado de morte, né? Então, e esse aí já é pior ainda do que a IPDA. Que no caso da CCB, ela considera que a pessoa pecou, isso é pecado de morte, e ela está condenada ao inferno, não tem mais perdão. Nem aqui na terra, nem no céu, né? Então nós vamos ver aqui que ler alguns textos de diferenças. Deixa eu ver aqui. Ler alguns textos aqui de diferença que preste atenção, né? Quando no caso aqui examinando os textos aqui, 19, Mateus 19, 9, nas muitas versões bíblicas, nós vemos diversidade de citação. Diz assim, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de infidelidade, né? Não sendo por causa de infidelidade, né? Infidelidade, não, peraí, vamos ler o outro aqui. Ó. Eu, porém, vos digo que
quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Ele comete. Ele não permanece no adultério. Comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. O que quer dizer cometer adultério? Cometer adultério é quando você você comete adultério. Se você parou e não continua, você não comete mais adultério, não é verdade? Então lhe resta o perdão daquele adultério. Mas se você comete adultério agora, amanhã você comete adultério de novo. Então é um adultério chamado adultério contínuo. Este aí corre o risco de você não ter tempo de pedir perdão e você morrer, ir para o inferno. Ou até mesmo se haver o arrebatamento e você ficar. Também tem outro texto aqui, né? Que diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Veja que tudo é o comete. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Portanto, eu afirmo a vós o seguinte: homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com uma mulher. Mas o que lhes digo é que qualquer homem que se divorciar de sua mulher, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Esse aqui é o Novo Testamento judaico, né? Então veja bem que eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então veja bem, se mandou embora a mulher, né? Mandou embora. Ela não cometeu nada porque achou ali um defeito na mulher, como antigamente, né? Não gostou da fala, não gostou do jeito, da roupa que ela veste, do jeito que ela anda, não gostou nada, e ele pega ela e manda ela embora. É o que Jesus estava dizendo ali: a partir de agora, vocês não poderão mais fazer isso. Não existe isso. Vocês não podem fazer, já não podia, agora que não pode mesmo. Agora vocês vão ter que comer a carne e vai ter que roer o osso. Essa é a razão. E o que acontece? E naquele exato momento, né, no Novo Testamento judaico, né, aí diz assim: então, o homem que manda a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher, né? Mas o que lhe digo é que qualquer homem que se divorciar da sua mulher, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Veja outra versão: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Peraí, está cometendo adultério. Não está dizendo que você está permanecendo no adultério. Não está dizendo que você adulterou. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você conhece uma mulher na festa. Você é divorciado, essa mulher também é, o solteiro divorciado. Aí você vai lá e comete o adultério, né? Mantém relação sexual com ela. Daí para frente você não vê mais. Você cometeu o adultério, mas você não está continuando adulterando com essa mulher, né, com ela. Mas o que te faz você cometer o adultério? Adultério, ele só é válido fora do casamento. Adultério só é reconhecido fora do casamento, né? Então, namoro, né? Pessoas que vivem amigados e não casam, pessoas que prostituem. Então, esse adultério fora do casamento, esse adultério, ele ainda, né, está na ativa, né? E a pessoa, o casamento é que tira a pessoa do adultério. O casamento é que dá legalidade à pessoa ter o direito do sexo. É por isso que Deus fez o casamento, justamente para não ficar essa prostituição. Ah, experimentei agora, não gostei, eu vou casar com fulano, eu vou mexer com fulana, e ficar essa troca de casal. Então Deus firmou uma mulher para cada um, justamente para não ficar essa bagunça e o diabo fazer a festa que ele está fazendo, mesmo não tendo autoridade para fazer. Então veja só que a pessoa comete adultério. Quer dizer, a pessoa que casa com outra comete adultério, né? Mas não está dizendo na Bíblia que ela continuará no adultério. Vamos ver o porquê. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério, né?
no outro versículo aqui da Bíblia de Jerusalém aqui, né? Que diz, né, eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de fornicação, e desposar uma outra, comete adultério. Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de fornicação e desposar uma outra, comete adultério. A Bíblia de Jerusalém. Então veja bem, que observemos aqui que na maioria das versões em português, existe essa expressão comete adultério, né? O verbo está no gerúndio, né? Com exceção da NVI aí, que é a Bíblia que traz a expressão estará cometendo adultério, o que significa que não é um ato continuado, né? O adultério que essa pessoa cometeu não foi um ato, né, continuado. Então, se ela adulterou aqui, parou, não foi continuado. Aí ela tem um tempo para refletir, pedir perdão a Deus, não fazer mais, tem perdão. Se ela continua, ela comete outro adultério. Então vai ser o segundo pecado. Cada adultério se torna em um pecado. Portanto, a Bíblia diz que devassos. Não erreis, porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Então eu vejo que mas um ato único, ou seja, a pessoa não estará vivendo em constante adultério, mas adulterará por se casar novamente? Claro, adultera sim, porque pecou. Se for mesmo assim, significa que haverá perdão pelo arrependimento do pecado. Então veja só, observamos que a maioria das versões em português existe a expressão comete adultério. O verbo não está gerúndio, né, no gerúndio, né, exceção de na NVI, que é a tradução que traz a expressão, estará cometendo adultério, o que significa que não é um ato continuado, mas um ato único, ou seja, a pessoa não estará vivendo em constante adultério, mas adulterará por se casar novamente, ou seja, pecou. Se for mesmo assim, significa que haverá perdão pelo arrependimento do pecado. Do pecado. No texto grego, a palavra traduzida pela expressão comete adultério, né, significa porneia, né, porneia. Portanto, as versões citadas acima estão corretas ao traduzires assim. Veja que a maioria das outras versões concordam quanto a isso. Isso traz implicações para interpretações em favor da possibilidade do divórcio não causado por infidelidade conjugal. Sim, por tantas versões acima, deixa eu ver aqui. Isso traz implicações para interpretações em favor da possibilidade do divórcio não causado por infidelidade conjugal, né? Sim, porque se eu pecar, posso ser perdoado, caso peça perdão a Deus. Então, o que acontece? O adultério você comete. Você cometeu, você divorciou, já é pecado. Você cometeu adultério, ajuntando com a pessoa ou casando, você cometeu adultério, não importa. Mas se você cometeu adultério e resolve casar, né? Aquele exato momento que você casou, e você pede perdão, você está falando para Deus: Senhor, eu casei porque eu não quero viver mais em prostituição. Então o Senhor me perdoa, porque essa será a mulher até a morte me separar. Deus vai te perdoar. E daí é o seguinte, vai vir que pode acontecer uma separação de novo? Deus vai perdoar? Vai. Quem disse que não? Né? Todo pecado e blasfêmia é perdoado. Um homem menos a blasfêmia com a expressão de Deus. Então, se eu pecar, eu posso ser perdoado, né? Caso eu peça perdão? Claro, é óbvio. Segundo a palavra do apóstolo João, sim. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você confessou o seu pecado, se você chegar e pediu perdão a Deus, se você integramente, né, integramente aí, você com um coração íntegro, pediu perdão a Deus pelo seu pecado de adultério, eu te pergunto uma coisa: aonde está escrito que Deus vai lembrar que você adulterou? Aonde está escrito que Deus vai te levar no juízo porque você cometeu aquele pecado de adultério? Mas e aí, pastor? Mas casou. E daí? Ele casou, ele vai continuar adulterando? Não. Se ele casou, ele já cometeu o pecado de adultério. Se ele cometeu o pecado de adultério, então naquele momento ele pediu perdão, Deus perdoou o seu pecado de adultério. Agora, ele casado, dá legalidade ele casar. Então Deus faz ele uma nova criatura em Cristo Jesus novamente. Quer dizer,
automaticamente se tornará também uma só carne. Certo? É incrível, irmão, mas é a verdade. Você pode me chamar de herege, o que você quiser, mas essa é a verdade. Eu sou responsável pelas palavras que eu digo aqui. Certo? E sei que eu não estou errado e não vou ser condenado por dizer a pura verdade, porque eu estou no YouTube. Não é porque os homens querem, e nem porque eu quero. É porque o nosso Deus, Ele nos colocou para pregar esse evangelho puro, genuíno, que na verdade, eles pegam o evangelho de Cristo e colocam o evangelho de Cristo como se fosse o evangelho do terror, o evangelho do escárnio, o evangelho, né, do Deus da vingança total, quando na verdade a pessoa que pecou ali não pede perdão, pede perdão a Deus e se arrepende pelos seus pecados, né? Água aqui. Pelos seus pecados. Então, se a pessoa casou de novo e ela está casada matrimonialmente, e mesmo que a viúva, ou mesmo que a mulher divorciada ou divorciada estão lá ainda, não casou, ainda continua ainda a mesma coisa, não importa. E daí? Deus perdoa eles, tanto um quanto o outro. Dos seus pecados não me lembrarei mais, diz a palavra de Deus. Dos pecados, né, do povo, Deus lança no mar do esquecimento. Então veja aí que a gente podemos ver assim, né, dessa forma. Se eu pecar, posso ser perdoado, caso eu peça perdão? Sim. Segundo a palavra, como eu já disse, do apóstolo Paulo aqui, né? Se firmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confirmarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se firmarmos, né, afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. E segundo as palavras do próprio Jesus, só quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus perde o direito do perdão. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará ao homem. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada ao homem, nem aqui, nem no porvir. Então nós vemos aí, né? Embora o divórcio seja sempre errado, né? Deus é gracioso e perdoará. 1 João, capítulo 1, versículo 9, né? Deus perdoa os cristãos, perdoa o divórcio, Deus perdoa os cristãos, né? Deus perdoa os cristãos, perdoa. Divórcio não é pecado imperdoável. Esta abordagem de ética cristã aconselha o arrependimento e a fé. Então veja bem, o divórcio ele não é pecado imperdoável. O adultério, né? Ele também não é um pecado imperdoável. Desde quando você confessa e deixa, alcança misericórdia, né? Então muitos conservadores aí discordam quanto a isso, mas vale perguntar se o fato de ter contraído, né, um novo matrimônio condenará a pessoa definitivamente ao inferno? Se Jesus disse que o único pecado para o qual não se tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, estará o casamento pós-divórcio no mesmo nível do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? É isso que você está dizendo? Você está colocando a palavra na boca de Cristo e dizendo, olha, Cristo esqueceu de dizer que o casamento de novo, né, depois de divorciado, o casamento de novo é pecado de morte, né? Que o pecado de morte que eu sei eternamente é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Eu não acho, né, que os casais devam se separar de forma nenhuma, né? Por motivos fúteis, porque isso aí antigamente faziam. Existem pessoas que querem se separar, pastor, porque eu não aguento mais esse homem, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei assado, é tanta coisa, mas não deve se separar. Mas e daí? Você vai decidir, você vai segurar para essa pessoa não separar? Nem o próprio Deus que tem esse poder faz isso, vai querer fazer isso, quanto mais nós, né? Quanto mais nós. Então a gente também conhece pessoas que conseguiram perdoar e continuam vivendo juntas até o fim, né? A gente também. Entretanto, existe o lado real da vida, que não são poucos, né, irmão? Que desconsideram. Ou seja, que o lado real da vida que não são poucos que consideram. A vida vivida entre quatro paredes, na igreja, aparentemente,
é só paz e amor, não é verdade? Na igreja, aparentemente, é só paz e amor. Mas dentro de casa é um verdadeiro inferno, né? O convívio é insuportável. É brigas diárias, desentendimentos, desgosto, desafeto. Chega ao ponto em que perde definitivamente o desejo um pelo outro. E para conviver assim não é fácil, né? Tem casal que até pega faca, briga, joga panela, joga pedra, joga barata. Olha, pega o rato, joga o rato também. E eu sei que quer ver, vive xingando um de desgraça, de peste, de demônio, né? De sua anta. Sabendo eles que na verdade eles estão se auto-amaldiçoando. Porque quando se auto-amaldiçoa, né? Então você é uma só carne. É a mesma coisa de você pegar e morder o seu dedo, você vai sentir dor. Toda maldição que o marido lança na mulher, pega nele. Toda maldição que a mulher lança no marido, pega nela. Então veja só, porque os dois são só uma carne, né? São só uma carne. A Bíblia diz que só a morte pode separar a carne, né? Essa é só uma carne. Mas o divórcio ultimamente tem separado. Porque se nós formos olhar, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos corações. Mas se formos olhar, Moisés também, ele pecou. Ele assassinou um homem, foi perdoado, porque legítima defesa de terceiro. E ele, como juiz, ele também desobedeceu a ordem de Deus. Deus repudiu o divórcio, mas ele foi lá e deu o divórcio. Né? Ele contrariou a Deus e nem por isso Deus os condenou. Porque com certeza, mesmo Moisés justificando e Deus sabendo a onisciência dele, né? Sabendo que verdadeiramente ele deu o divórcio por causa daquilo, Deus perdoou Moisés. Quer dizer, o maior criminoso em dar o divórcio foi Moisés. E Moisés foi perdoado. Moisés foi perdoado. Ele, como juiz, tinha autoridade. Porque está escrito lá que Deus odeia o divórcio, repudia o divórcio. Ele não quer de maneira nenhuma que o divórcio aconteça. Então, quer dizer, o pecado não é a pessoa, o pecado é o divórcio. Então, esse pecado gera o outro, que é o adultério, né? Então, Deus está condenando este pecado. Mas se o homem volta atrás, se humilha, se arrepende, né? Como diz a Bíblia em 2 Coríntios 7,14, se humilhar, se orar, né? Se humilhar, se orar, se clamar pelo meu nome, né? Converter seus maus caminhos, o Senhor ouvirá suas orações e sarará a sua terra. Então, esta é a razão, né? Esta é a razão. Ou seja, tem pessoas que viverão viverão infelizes pecando, porque com certeza ser cristão é viver com alguém, porque não há mais nenhum sentimento, não é para quê? Para qualquer uma pessoa, né? Uma vida hipócrita que muitas pessoas vivem aí, né? Na igreja é o santo, lá na casa deles são santanás e prega uma vida de matrimônio amorosa, linda, mas lá na casa dele é o diabo, né? É a Maria diabo e o João diabo, né? É o homem diabo e a mulher diabo, né? Então veja bem que infeliz que trará implicação até mesmo para os filhos que cresceram vendo tudo isso e terão uma péssima ideia sobre o casamento, um lar onde não há respeito e amor, e apenas aparência, engano, fingimento. Estas coisas não são pecados? Tudo isso não são pecados? A pessoa está lá debaixo, vivendo, tapa os beijos, arranca e tal, aquilo outro. Quer dizer, o verdadeiro casamento que Deus une, que nem todo casamento é Deus que une, não. Né? Alguns foram Deus, outros foram a carne, outros foram os demônios. E aquele que foi a carne e os demônios, né? Ou então são desfeitos por eles mesmos, ou na verdade Deus transforma a maldição em bênção, né? E maldição em bênção. Então veja que os filhos crescerão vendo isso tudo aí, né? Em um lar que verdadeiramente se acha que Deus formou. Um lar onde não há respeito, amor, mas apenas aparência, engano e fingimento. Estas coisas não são pecados? Ou são pecados menores que o pecado de adultério? Penso que não, né? Pense bem antes de criticar as pessoas que se divorciaram, viu? Quem foi que disse que todos os casamentos foram constituídos e aprovados por Deus? Foi o que eu disse. Quem pode provar que foi mesmo Deus que uniu A com B? Uma cerimônia religiosa? Uma profecia? Né? Sinto muito. Isso não seria diferente de afirmar que o juiz do cartório foi o responsável pela escolha do cônjuge que está casando. Ele apenas reconhece a união juridicamente, de forma que a partir dali os noivos serão considerados casados perante a lei.
Então, quer dizer, você não pode condenar o juiz por causa que aquele casal, aquelas pessoas vieram ali, ó, arrumar lá, o juiz vai casar, né? Não vai entrar. No casamento religioso, Deus considera como uma só carne a união das duas pessoas, uma escolha da pessoa é nossa, não dele, né? Então, quem escolheu a pessoa foi você, não foi Deus. Se você esperou Deus escolher, então o casamento vai prosseguir. Se você escolheu com a própria mão, você vai ter uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça dentro do seu casamento, né? O coração que se apaixona e deseja é o nosso, né? Não o de Deus, neste caso, e nem o do juiz. Portanto, cabe a nós escolhermos com cuidado, mas muitas das vezes não somos bons nisso. Então nós vamos fazer o quê? Já que nosso coração escolheu e foi o nosso, não foi o de Deus, então vamos pedir a Deus para que Ele escolha para nós. É por isso que vive esses detalhes aí, né? Bom. Então, voltando a dizer. É o seguinte. A pergunta que não quer calar. Pastor, eu posso continuar casado ou casada? Pode. Pode. Desde quando você chegou e pediu perdão a Deus, o seu pecado de adultério, por Deus, foi perdoado. Se o seu pecado de adultério foi perdoado por Deus, então não existe mais adultério na tua vida. Hã? Porque aquele que casar com outra, comete adultério. Comete adultério, ou será adúltero eternamente. Será adúltero para sempre. Não, comete adultério. É a mesma coisa, você cometeu roubo, assalto, latrocínio, mas parou, regrediu, né? Então você tem perdão. Veja que havia ali um poço de Jacó, né, em João 4:6. Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos, eles tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana, eu te pergunto, onde que os discípulos conseguiam dinheiro, né, irmão? Para comprar comida. Quando a gente fala que Jesus recolhia, né, dízimos, ofertas, ninguém acredita. Aí alguns abestados vêm aqui e dizem assim que isso ali era porque Jesus ficava construindo tenda. Acho que eles estão confundindo Jesus com Paulo, né? A mulher samaritana, ele perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria dado água viva para beber. Disse a mulher: o senhor não tem o que quer tirar a água? O senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como somos seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá outra vez sede, ou terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele disse: vai, chame o seu marido e volte. Olha aqui. Vai, chame o seu marido e volte. Veja que essa mulher, né? Ela tinha maridos. Ela disse assim: não tenho marido. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte,
nem em Jerusalém. Então veja que esta passagem dessa mulher, ela vivia adulterando, né? Ela tinha 6 maridos, não é isso? Ela tinha 6 maridos. 5 essa pessoa já tinha, né? E ela tinha 5 maridos. Então, ela morava com eles, era amigada com eles, né? Elas não eram casadas e cometia adultério. Era por isso aí, isso é adultério, né? Adultério é sexo fora do casamento. Adultério, fornicação, prostituição é sexo fora do casamento. Quando a pessoa ela casa, ela deixa de praticar o adultério, né? Agora, casou, ela deixou de praticar o adultério, assim que verdadeiramente ela pede perdão a Deus. Deus perdoou ela, então o adultério não existe mais na vida dela. Porque se eu considerar que Deus ele não perdoa ninguém, porque a Bíblia diz que o perdão de Deus dura a 1000 gerações. Então se Deus ele perdoou, então ele não vai se lembrar que você adulterou ali. Então ele vai fazer você ali uma nova criatura, um corpo novo com um corpo com uma mulher com um corpo novo. Serão novamente um só corpo, certo? Porque novamente entra nova lei entre eles, que eles não podem separar. Porque depois do perdão, Deus apagou tudo. Agora eles têm que continuar uma vida de casado dentro da palavra de Deus e cuidando do filho. Agora, porém, tem um detalhe. Só que o pecado que ele cometeu ou ela cometeu, isto aí, na verdade, vai trazer, né? Deus vai esquecer a consequência do pecado? Não. Deus não vai esquecer. Na verdade, você casando de novo, você não cometeu um pecado pior do que Davi. Davi traiu a confiança com Deus. Davi matou, né, o marido da Betseba para ficar com ela, ou Batseba. Então, Urias, né, morreu. Acho que é Urias, que é o marido da Batseba lá. Então, veja bem, se não me recordo, que eu confundo muito essa passagem. Então, veja bem que, neste caso, né, Davi engravidou a mulher do cara, né, cometeu adultério. A mulher cometeu adultério fora do casamento. Então, a mulher começou a aparecer a barriga, né, e aí, o que acontece? Davi precisava consumir o cidadão, dar uma consumida nele, né, porque se a mulher revelasse que foi o rei, né, que aquele menino era do rei, o rei era destituído. Então, eles iam destituir o rei dali. E o que ia acontecer? Acontecia que ia ser um grande escândalo em Israel, né? Então, né, quem ia acreditar na palavra de uma mulher contra o rei, né? Porque o rei, naquele caso, poderia mentir. Então, qual foi a verdade, né? Então, neste caso, o marido morto, Davi deu uma de bom samaritano, pegou a mulher para ficar com ela, para não deixar ela desamparada. E, na verdade, o filho era dele, né? E ali nasceu o filho. Veio o profeta e disse para ele que a espada do Senhor iria entrar na casa dele e que não ia sair mais. Até que, enfim, também, o filho dele já tinha completado um ano de vida. E a Bíblia diz que naquele momento Davi começou ali a pagar um preço pelo filho, porque ele adoeceu, pedindo a Deus para curar. E Deus não curou. Deus matou o filho dele. E assim o pecado de Davi sofreu consequência na sua descendência, né? Então veja que a espada do Senhor entrou na casa de Davi. Então, a pergunta que não quer calar é: casei de novo, né? Sou divorciada, casei de novo, não importa se está vivo ou morto, se está vivo, se está casado com outro ou não. Eu tenho perdão, pastor? Tem. O pecado de adultério, eu cometi adultério, você cometeu já o adultério. Você já cometeu o adultério. Você largar a sua família não vai te fazer mais santo, não. Vai continuar a mesma coisa. Porque se Deus te perdoou, você pediu perdão a Deus, continuando com a família, Deus também te deu perdão, você decidindo deixar. Mas é óbvio, né, que quem tem uma família construída, ela não vai querer deixar. E veja bem que Deus ele não é Deus destruidor, ele é construidor, né? Se o homem escolheu e ali Deus permitiu que ali aquele casal vivesse uma vida abençoada, e ali
Deus então perdoou. Porque o que Deus odeia, né, é a praticidade do homem. Né? O que o homem pratica, é por isso que Deus odiava a Jezabel, porque a Jezabel foi comida pelos cães, só sobrou lá só as mãos, os pés e a caveira, porque ela seduzia. A vontade de Deus era de salvar a Jezabel e Acabe. Mas eles não queriam saber disso. Né? Eles não queriam saber disso. Ela não queria saber disso, ela queria afrontar a Deus. Então por isso que Deus odiou a Jezabel. Certo? Deus odiou a Jezabel porque o coração dela, né, se intromissou no meio do pecado e não houve confissão de pecado. Então Deus odiou ela por causa disso. Mas Deus não odeia a sua imagem. Deus não odeia a sua semelhança. Né? Até porque se Deus odiar o homem, ele está odiando a si próprio. É por isso que lá em Gênesis, no início, Deus não amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra. Se ele amaldiçoasse o homem, amaldiçoaria a si próprio, e Deus não se auto-amaldiçoa. E nenhuma maldição pode pegar sobre Deus. Então veja bem que essa história aí de você casou, tá, construiu uma família, agora você pode então viver como irmãos, né? Dentro dentro de casa. Dormir separados, vocês não podem manter relação sexual, vocês não podem nada. Ficou pior, né? Ficou pior, porque o pecado, o diabo vai entrar ali e ele vai colocar o desejo do pecado, e se eles não chegarem e se relacionarem, né, fisicamente, ela vai procurar uma fora e vai lá fora e vai desgraçar a vida dessa pessoa mais ainda. Existem pessoas que até mesmo, para não perder, já acha que perdeu a salvação e comete suicídio. Isso é uma palavra muito pesada, irmão. Muito pesada para que alguém não venha raciocinar. O meu conselho é que vocês busquem a Deus, né? Porque Deus ele perdoa todos os pecados. Então não importa qual é o pecado que você cometa. Se você cometeu o pecado hoje, pediu perdão e Jesus vir agora, você sobe. Eu te garanto, em nome de Jesus, você que é casado, casada, divorciado, divorciada, porque quando você casou, para Deus, para os homens, você saiu do pecado. Quando você casou, para Deus também você saiu do pecado. Embora permanece o pecado do adultério, porque você não pediu perdão a Deus. Mas quando você pede perdão a Deus, né? E ali você casou, consertou a vida com Deus ali, Deus não se lembra mais dos seus pecados. Quer dizer, Deus não se lembra mais do seu adultério. Você não tem mais adultério vivo com Deus, que é aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Certo? Eu espero que vocês estejam atentos sobre o que eu estou falando, né? E muitas pessoas vão dar aqui o dislike, porque na verdade esses daí já tem mente cauterizada, não tem como, são pessoas na verdade que são muitas pessoas que já estão programadas para ficarem, né? Talvez serem salvas numa grande tribulação, mas para o arrebatamento é difícil, porque não poder perdoar o teu próximo, não poder colocar Deus como um carrasco, como um Deus impiedoso, como um Deus que não tem amor, né? E só pôr ele como consumidor e fogo, é um risco muito grande que essa pessoa coloca, porque ele afeta o reino de Deus, diminuindo almas para o céu. Porque muitas pessoas chegam e falam, bom, já que eu não vou ter salvação, não vou poder ter relacionamento com fulano e ciclana, então eu vou fazer o seguinte, eu vou meter um tiro na minha cabeça, que por ao menos já vou para o inferno de vez, não quero viver. Este aí é a função do diabo, matar, roubar e destruir. Jesus não veio para destruir um casamento. Se Jesus quisesse destruir o casamento, ou Deus quisesse destruir o casamento, a primeira coisa que Deus falava com Davi é abandonar a Batseba, né? É abandonar ela. Né? Abandona ela porque o casamento dela foi fruto de homicídio, foi incorreto, você pecou. Foi também um fruto de adultério, né? De adultério. Você vê que Davi cometeu adultério com a mulher viva, com o marido da mulher vivo. Então veja bem que mesmo assim, Deus perdoou a Davi e Deus não tomou a mulher de Davi. Deixou Davi continuando com a mesma mulher. Porém, Davi teve outros filhos, mas aquele filho que ele tinha, que tanto ele amava segundo o coração dele, Deus tirou da vida dele, certo? Porque a espada de Deus, quando ele vai entrando na casa de alguém, aí vem isso para ser corrigido. É isso aí que Deus está fazendo na vida de muitas pessoas. Então, o meu conselho é, quem é casado, continue firme. Não procure outro casamento. Quem vive amigado, case, né, para que você saia do adultério e peça perdão a Deus, que a partir do momento que você pediu perdão a Deus, Deus não leva em conta o tempo, né, do seu adultério, como também de muitos, tempo da ignorância. E mesmo se você sabe, e se você teve 1000 mulheres, igual Salomão, né,
e houve tempo do tempo da graça, que é hoje, então existe perdão. Veja que o Senhor Deus, quando ele pegou e ele protegeu aquela mulher lá que levaram ela para ser apedrejada, né? Lá em 1 João capítulo 8, em João 8, né? Onde diz que Jesus pegou e levou a mulher lá, né? Levaram a mulher até Jesus, como está escrito assim, né? No versículo 3, capítulo 8, versículo 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordenas apedrejar tais mulheres. E o Senhor diz, e o que o Senhor diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, e começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde está eles? Ninguém a condenou? Ninguém, o Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não o condeno. Agora vá e abandone o seu pecado, a sua vida de pecado. Então veja bem que naquele momento que aquele casal ele abandonou a vida de pecado, ele cometeu adultério, né? E ali ele pediu perdão a Deus e ele casou, porque qual é o testemunho dele? Qual vai ser o testemunho dele que ele abandonou o pecado? O casamento, novamente. Não, estou aqui testemunhando, Senhor, que eu quero um compromisso com a minha mulher e que eu quero um compromisso com o Senhor. A partir de agora, estou casando. Se o homem, ele me deu o direito de casar, assim como Moisés não tinha autoridade, né? Não era aprovado por Deus em dar o divórcio, Deus também, ele julga a causa desses juízes de hoje, né? Porque senão o próprio Deus exonerava esses juízes que dão o divórcio para as pessoas hoje. Então veja bem, né? Existe casamento que verdadeiramente as pessoas não conseguem ficar debaixo do teto, porque qual é melhor para Deus? Os dois morrer se matando ali ou um se salvar? Então essa é a razão. Então, quando Jesus diz todo pecado, né? Todo pecado e casamento, todo pecado e blasfêmia é perdoado ao homem. Menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Essa não tem perdão nem aqui nem no céu. Então, o que eu quero aqui deixar para vocês, né, verdadeiramente, é dizer o que você deve fazer. Se você casou, não importa o que os homens digam, não importa o que eles falam, certo? Porque um espírito de suicídio, espírito de morte, está procurando lares assim, né? Está procurando lares desta forma, que esteja desnorteado para ele cometer o suicídio. Não importa o que os homens dizem, importa que Deus te perdoou. Se você tem certeza que você pediu perdão a Deus e não está pecando mais, eu te garanto dentro da Bíblia que você será salvo. Porém, a espada de Deus, do Senhor, vai entrar na tua casa. Teu filho pode nascer aleijado, cego, mudo, surdo. Teu filho pode nascer morto. Você pode ter vida impróspera, né? Conforme for, algo Deus vai fazer. Porque chama isso pecados de consequência, ou consequências de pecado. Então essa consequência você vai ter. Mas o perdão por ter cometido o pecado, para a salvação vocês têm. Lembre, não abandone os seus lares, não durma separado, ame mais a sua esposa e seu esposo, porque o Senhor dos Exércitos é Ele que é o Deus de paz. Ele não quer guerra entre a sua própria imagem e semelhança. Então veja bem que neste caso, você continua firme na presença de Deus, enfrente todas as lutas, com jejum e oração, porque o seu nome continua escrito no livro da vida. Eu te garanto que eu vou te ver você na glória, e você verá eu também na glória. Agora é claro que Deus tem misericórdia de alguns irmãos que ensinam ao contrário, que amedrontam e que até panificam, né? Deixa as pessoas em pânico, né? Dentro dos lares, né? As pessoas não sabem o que fazer porque está condenada por eles. Pois pecado de morte não é adultério. Pecado de morte não é divórcio. Pecado de morte, né? É duas coisas: desobediência e blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus.
A desobediência é que leva as pessoas ao inferno. E se a pessoa parou de desobedecer, ela entra no céu. Agora, o pecado totalmente, 100 milhões por cento de morte, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse você não tem perdão nem aqui, nem no céu. É aí que a Bíblia diz, tá certo? É aí que a Bíblia diz. Então, Jesus, na verdade, ele impôs um plano de fidelidade e disse só por causa de infidelidade, porque antes as pessoas repudiavam sua mulher por qualquer coisa, qualquer motivo. Isso está escrito na lei, né? Então é por isso que Jesus colocou essa lei, porque se não fosse por qualquer motivo, provavelmente Deus não escreveria que odeia o divórcio, né? Se as pessoas realmente abandonassem as mulheres por justa causa, né? Justa causa, talvez, provavelmente, Deus não colocaria em Malaquias 2,16 que odeia o divórcio, que repudia o divórcio. Então, voltando a dizer, o que eu quero dizer para você, né? Continue com a tua família, continue sim, continue sim. Dentro da palavra de Deus, você está casado. Para os homens você está casado, você está casada, você não comete mais adultério, certo? O adultério ele não é infinito, o adultério é finito, né? Então a Bíblia diz que aquele que casar com adúltera comete adultério, ou seja, será adúltero para sempre. Não está escrito, né? Deus ele odeia o divórcio, não o divorciado, certo? Deus odeia o adúltero, não aquele que pratica, né, o adultério. Porque Deus ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E Deus ele vinga dos seus inimigos. Agora o que não podemos é colocar Deus como o maior carrasco da face dessa terra. Mostrar para o mundo que Deus é um monstro imperdoável. Que Deus ele olha a sua imagem e semelhança e ele quer ver a imagem e semelhança na desgraça. Quanto mais a imagem e semelhança ele se aprofunda no pecado, mais ele quer ver desgraçado. Quer dizer, pessoas que pensam assim é pessoas que não tiveram um encontro com Deus. Pessoas que pensam assim é pessoas que precisam ter uma intimidade com Deus para saber que Deus ama o seu próximo. Se a Bíblia diz que nós, né, a sua imagem e semelhança, se a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a ti mesmo, se Deus nos ensina a perdoar o nosso irmão 7 vezes 70, 490 vezes por dia, por hora, por segundo, por milésimo, você imagina o nosso Deus, ele é infinito em perdoar. Não importa qual for o pecado que você praticou, não importa se você bebeu, fumou, jogou, prostituiu, roubou, se dormiu com a mulher de fulano, ciclano, tal, aquilo outro, se houve arrependimento de verdade e Deus viu, sondou o coração, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que eu digo para você neste momento é que você mantenha o teu casamento e não separe de corpos, não. Não separe de cama, não, certo? Continue, em nome de Jesus. Isso eu te digo pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é blasfêmia e não é querer aqui contra a palavra de Deus, não. Mas aqueles que se levantam contra a palavra de Deus, eles com certeza eles pagarão por esses atos. Aqueles que pregam o contrário, que o nosso Deus, ele é um Deus somente fogo, né? Ele não é um Deus de amor, então ele está equivocado, porque o nosso Deus, o amor dele, o perdão dele dura até 1000 gerações. Então não importa o que você praticou. Você quer morte pior do que estar na cruz e Jesus chegar lá e dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz? Quer dizer, qual é mais um pecado mais banal, mais difícil, mais pior que esses homens cometeu aí? Matar Jesus? Crucificar o Mestre, o todo Deus, o Deus Todo-Poderoso? Ou adulterar? Qual é o pecado que merece o perdão? Aquele que matou Jesus ou aquele que adulterou? Um dos dois você precisa definir. Então, o pecado maior para nós seria matar nosso mestre, não é? Matar Jesus. Mas todo pecado e blasfêmia é perdoado ao homem. Todos! A Bíblia diz todos, não fala todo, só todo. Tem todo no singular, mas tem todos, está no plural. Todos os pecados e blasfêmias são perdoados ao homem. Então, não separe de corpo, continue, ore, jejue, consagre, viva suas vidas na presença de Deus, porque lutas vão vir uma atrás da outra para tentar destruir tuas vidas. Se vocês não resistir, é porque a espada de Deus entrou na tua casa e permite com que Satanás, né, ele venha atormentar um lar que verdadeiramente semeou o pecado e agora está colhendo a consequência do pecado. Agora, meu conselho, pastor, eu divorciei, eu consigo ficar sozinho, ou consigo ficar sozinha. Faça isso, é melhor. Mas você não deixou de ser pecador também. Você também pecou por ter divorciado ou receber o divórcio. Não importa se deu ou recebeu. Você também pecou. Mas você tem perdão? Tem. Assim como você tem perdão pelo divórcio, você tem perdão pelo adultério.
Assim como você tem perdão de beber, fumar, jogar e prostituir, você tem perdão por ter casado de novo e você ser reconhecido com Deus e ir para frente. Agora, você que é amigado, se porventura fulano ou fulano não quer casar, o único conselho que eu dou, abandone. Deixe enquanto é tempo e sirva a Jesus. A Bíblia diz, importa obedecer a Deus do que a homem. Agora, se fulano quer casar, corra, coloque os papéis e arrepende-te dos teus pecados, porque a Bíblia diz que aqueles que se arrependem dos seus pecados, Deus perdoa ele, até 1000 geração, muito mais. E digo mais ainda, né? Até 1000 geração. Então, e digo mais ainda, vai para o joelho, ore a Deus. Eu tenho certeza que teus filhos foram abençoados por Deus, porque na verdade, além do mais também, quando um filho de casamentos divorciados, costuma também vir com esses problemas, né? Que, segundo a Bíblia, vai passando igual passou com Davi lá, tá certo? Então eu espero que vocês entendam o que eu disse. Eu espero que todos que tinham dúvida, agora já não tem mais a dúvida, né? E se não é casado, vive junto, é melhor casar do que abrasar. Porque Deus condena o pecado. Deus condena o pecado. Mas Ele ama as pessoas. Ele ama a sua imagem e semelhança. Está escrito, certo? Ele perdoa todo o pecado. Então, todos os pecados nessa terra. É por isso que Deus destronou Jesus Cristo para vir e nos dar o direito de perdão. Porque antigamente achavam um homem, até um homem pegando lenha, ele era levado a Moisés e ali era decretado a morte dele por estar desobedecendo o sábado. Que na verdade a lei foi criada, não foi justamente por causa do sábado, foi para a pessoa respeitar a ordem de Deus. E veja aí que o Senhor Jesus livrou aquela mulher adúltera também de ser apedrejada. Então, se você está sendo apedrejado por certos pastores, por certas pessoas que têm consciências, que aprenderam o que ensinaram ele errado, ignore. Tenha certeza da tua salvação. Não deixa que o diabo tome a tua coroa. Lembra, Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida eterna. Então você, seja fiel aos dízimos, às ofertas, seja fiel nas doutrinas. Não use brinco, anel, pulseira, não use nada disso. Santifique, porque com certeza, né? Veja que Jesus está me dizendo aqui que Nínive, né? Jonas já tinha condenado Nínive, né? E Deus mandou ele lá em Nínive, uma cidade cheia de pecado, cheia de prostituição. Ele destruiu Sodoma e Gomorra porque Sodoma e Gomorra não aceitava o evangelho, não aceitava as revelações. Aí o Nínive foi lá e Deus sabia que lá tinha coração que se convertia, mesmo que estava no pecado. Ouvindo eles a verdade, a palavra, mesmo eles conhecendo e vendo novamente por um profeta, a cidade toda se arrependeu. Então, a Bíblia diz que no céu se alegra quando a alma arrepende. Então, se você se arrependeu do seu pecado de adultério, porque só divorciar já estava em pecado, e essas igrejas que aceitam divorciados, e na verdade não aceitam pessoas que são casados divorciados, ela comete o mesmo pecado, ela comete o mesmo crime. Se na igreja deles ela bebe, ela toma santa ceia e anda e é membro, então não há diferença dela ter casado de novo não, porque só de divorciar está em pecado. Deus não aprovou o divórcio. E Moisés que deu o divórcio. O divórcio não é de Deus, o divórcio é do homem, certo? O divórcio é do homem, Deus permitiu. Se o homem aqui concorda no outro casar para sair do adultério, só ter uma só mulher, é o que Deus quer. É isso que Deus queria, que o homem só tenha uma só mulher, certo? Para que não haja prostituição. E o casamento e o sexo só é lícito no casamento. Fora disso é prostituição, adultério e fornicação. Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor a todos. Espero que eu não deixei faltar nada aí. E reúne-se na presença de Deus. Deixa o seu like para que você possa receber notificação, para que o YouTube possa saber que você está acompanhando esse canal. Compartilhe esse vídeo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.